As pessoas ainda têm uma ideia, ainda hoje, que a Ritalina foi uma droga inventada para tratar o TDAH. Mas deixa eu te falar essa história. Eles só esqueceram que quando a Ritalina foi criada, o TDAH, como a gente conhece hoje, ainda não existia. Ou seja, Ritalina foi criada e o TDAH não existia para ser tratado. Então isso aí nós temos como um anacronismo. A Ritalina, quando foi realmente criada, era uma medicação, uma droga órfã, não tinha para onde ela ir. Órfã de quê? Órfã de doença. Qual a doença que a Ritalina vai ser tratada? Você tinha uma medicação extremamente potente, derivada de uma anfetamina estimulante, mas sem uma condição clínica para ela ser prescrita. A Ritalina foi criada num contexto de corrida científica e espacial dos Estados Unidos com a União Soviética. As pessoas acreditavam que ela surgiu como uma droga para crianças, mas a verdade é bem diferente disso. De fato, o novo sistema educativo da época exigia que as crianças daquele momento permanecessem sentadas, cada uma em sua cadeira, fazendo tarefas, prestando atenção nos professores, sem indagações. Só que não foi para isso que a Ritalina foi criada. Na verdade, quando ela foi sintetizada, formada, pela primeira vez, crianças nem podiam utilizar, porque não queriam naquela época que as crianças fossem muito inteligentes. A Ritalina é feita a primeira vez na década de 40, para ser mais preciso, 1944. Só que a descrição do TDAH, como a gente conhece hoje, é feita quase 30 anos depois, na década de 70, no livro americano, que guia, direciona a psiquiatria mundial. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM, na época na sua versão 3. Óbvio que na época existiam outros conceitos que avançavam e vieram evoluindo até tomar o TDAH como hoje a gente conhece. Só que não foi por isso, nem para isso, que a Ritalina foi criada. Resumindo, na década de 40, tinha um químico italiano que trabalhava na empresa conhecida como a famosa Novartis. Esse químico ele era chamado de Leandro Panizon, assim que se fala. Sintetizou a molécula do metilfenidato, uma anfetamina psicoestimulante. Em 54, sai a patente da molécula na Suíça e chega nos Estados Unidos em 56, mais ou menos 2 anos depois. No Brasil, como tudo chega muito atrasado, a molécula chega só em 98. Conta a história que o nome surgiu em homenagem à esposa do Dr. Panizon, que chamava de Marguerita, mas o apelido naquela época era de Rita ou Rita. Então, a molécula foi apelidada de Ritalina, como hoje é conhecido. Mas se não era para crianças, para quem essa famosa Ritalina foi criada? Qual era a doença que ela ia ser tratada, já que ela foi criada naquela época? Até onde se sabe, se tem uma doença, se cria uma medicação para aquela doença. Nunca vi se criar uma medicação sem ter uma doença ainda. A indicação da Ritalina era para pessoas idosas, para diminuir a fadiga, seja ela mental ou física. Para entender como a Ritalina foi usada para crianças, a gente precisa entender o contexto da época e a linha do tempo. De suma importância isso. Em 37, o psiquiatra chamado de Charles Bradley, acho que é assim que fala, descobre que depois de administrar anfetaminas a um grupo de crianças para tratar dores de cabeça, percebe que já estavam testando algumas coisas, ele notou que essas crianças tinham um surpreendente efeito de estimular a concentração, aumentar o foco. Nesse contexto, ali pós-guerra mundial, Segunda Guerra, o mercado farmacêutico estava em alta ascensão e uma briga absurda por comércio e mercado. Nós estávamos tratando doenças como tuberculose, atrás de vacinas contra pólio, e as pessoas começaram a recorrer a fármacos para a solução para tudo. E ainda hoje permanece essa história de querer uma pílula mágica para resolver os problemas. Nesse contexto de euforia, as drogas psiquiátricas geraram uma comoção nacional. Era um otimismo enorme, porque estava gerando, como se muita gente fala, eu sou o super-homem agora, que durou mais de 20 anos. Foi quando nós começamos a conhecer o ônus, os efeitos colaterais, adversos e potencial viciante dessas medicações. Então, quando a Ritalina surge para o famoso TDAH, qual foi essa época e por que foi direcionado para ela? Em 64, no John Hopkins, um psicólogo publicou um artigo fazendo o primeiro teste clínico usando essa medicação, metilfenidato, a Ritalina, em crianças com transtornos emocionais. E o resultado do estudo foi fantástico. Era muito parecido com o que a gente tem hoje como uso de telas, ou tablets, ou celulares, YouTube. Criou-se uma solução
para as crianças inquietas, agitadas, hiperativas. Imagine como é um mundo onde os pais não têm mais crianças difíceis. Ou seja, a criança começou a ficar agitada, dá uma medicação. Na minha época, criança parada demais era criança com problema. Atualmente, criança, se ela se agita, ela tem problema. Daí, começou a ter a noção que você não tinha mais crianças bagunceiras, você tinha criança sem a Ritalina, porque se ela tivesse com Ritalina, ela não era mais bagunceira, não dava trabalho. Você tomava uma pílula que imediatamente disciplinava a criança, deixava ela quieta e ao mesmo tempo dava um pouco mais de foco. O sistema escolar precisava de crianças quietas e obedientes, é o que realmente o mundo e a conjectura governamental, comercial, de empresas estava buscando, principalmente pós-guerra. A Ritalina era a resposta quase que perfeita para esses problemas. O que começou a acontecer na época? Como começou a ter essa conjectura com o uso da Ritalina? Sempre que um professor via uma criança aparentemente com problemas de conduta, ou mais ativa, mais hiperativa, mais agitada, indicava a Ritalina para isso. Estavam emocionadas de tomar um remédio que ajudava com suas tarefas, deixava mais inteligente. Quando a Ritalina começou a ser vendida, era difícil convencer as pessoas de que havia uma criança com TDAH. Mas agora, parece que você encontra um TDAH em toda a esquina. Parece que elas são encontradas em cada canto de escola, de lugar, de jardim. Um número significativo de crianças em idade escolar é diagnosticada com um TDAH, quando na realidade pode ser que sejam muito jovens para a série que estão. Ou podem ter outras questões conferidas com o TDAH, que também geram dificuldade de atenção. Além disso, quase tudo hoje induz falta de atenção. O mundo está sendo preparado, o mundo de multitarefas foi feito para você ter dificuldade de atenção. A sua mente não é preparada para ter tanta atenção como o mundo está exigindo hoje. A gente treina a desatenção das crianças, a gente provoca a desatenção das crianças. Quer saber? O excesso de telas. A criança não pode chorar para cortar o cabelo, não pode chorar porque está com sono, não pode chorar porque está com fome. Dá uma tela no celular que acalma. Vou para o restaurante, está chorando, enchendo o saco. Dá uma tela que acalma. O excesso de tela gerando a descarga de dopamina o dia inteiro. As crianças sem fazer atividade física, o sedentarismo já na infância. As crianças sem fazer nenhum tipo de organização do sono. Cada vez mais o sono se torna de 8, 9, 10, começa a dormir 11h30 da noite, fazendo o quê? Dedicado ao excesso de telas, estimulando excessivamente, constantemente dopamina. Então o que a gente tem? Crianças obesas, desnutridas, viciadas. Como é que o cérebro interpreta, como é que o cérebro entende a falta de nutriente? Como é que ele vai entender se ele está a todo tempo sendo estimulado com excesso de dopamina? Ele te dá estímulo para comer. Imagina o cérebro que está faltando selênio. O que ele vai fazer? Estímulo para comer. Está faltando zinco. O que ele vai fazer? Pede mais tela, fica no celular. Faltando deficiência de algumas vitaminas principais, como a vitamina D, é essencial para várias ações do seu cérebro, inclusive te dar calma, tirar a tua ansiedade e melhorar a sua atenção. O que ele faz? Ele aumenta seu nível de comer, aumenta vício por alimentos palatáveis, industrializados. Então você pega um cérebro completamente inflamado, sem dormir, atacado por toxinas, refeições o dia inteiro, refeições que eu digo com excesso de toxinas, refeições industrializadas, e aplica nesse cérebro, completamente neuroinflamado, desorganizado, às vezes metabólicas ruins, desnutrido no sentido de nutrientes, e aplica um neuroteste nele. Conclua você mesmo, como é que vai dar esse teste? Como esse teste vai? Se o teste vai fazer uma pergunta ao paciente, ele vai ter que configurar essa pergunta para surgir uma resposta. Mas para poder fazer isso, ele precisa de quê? Precisa do corpo dele, que está completamente desorganizado em nível metabólico e cerebral. Eu acharia estranho se nada desse de alterado. Como é que você produz atenção? Como é que você produz neurotransmissor? Comendo comida lixo. Como você vai produzir neurotransmissor se seu cérebro está acostumado ao excesso e à estimulação de dopamina o dia inteiro? Eu não estou dizendo que o TDAH não existe. Existe sim. Hoje nós estamos mais que respaldados geneticamente para afirmar que o TDAH existe e precisa ser tratado. Antes de medicar o TDAH, antes de você olhar e dizer que é um TDAH e colocar psicoestimulantes, eu precisava fazer uma reorganização metabólica, no mínimo, nesse paciente, para poder chegar a um diagnóstico de TDAH. Eu preciso saber como esse cérebro está trabalhando, o que ele está fazendo, o que está faltando de nutrientes para poder gerar alguma forma, alguma resposta, algum raciocínio. Ora, gente, se eu vou ter que gerar um foco e uma atenção durante o dia na escola de uma criança, como é que o cérebro dele está sendo nutrido?
qual é o café da manhã dele para poder gerar neurotransmissores. Como é que está o sono essencial, imprescindível e limitante para gerar foco dessa criança. O excesso de telas, o quanto é o fator limitante para também construir um foco. Como esse cérebro está funcionando. Para poder eu chegar onde eu gosto de chegar, eu preciso investigar a fundo tudo isso, inclusive como ele foi gerado na mamãe, porque também isso atrapalha nele. Para poder avaliar quem precisa e quem não precisa de medicamento, essa avaliação se torna imprescindível. É o que a gente faz no protocolo da neurodesinflamação, por exemplo. Primeiro, corrigir o sono. Quem toma Ritalina sabe exatamente o que eu estou falando. Se não sabe ainda, em algum momento da sua jornada de tomar Ritalina, você vai saber. Se passar a noite acordado e tomar Ritalina, o que acontece? Nada. O efeito dela é muito menor. O efeito é mínimo. Depois de corrigir o sono, o intestino, como é que essa Ritalina, na mesma dose, começa a ter efeito? E aí, vamos fazer uma faxina intestinal. Tirar as toxinas, os vermes, protozoários, vírus, bactérias em excesso. É quase como tomar um banho por dentro. Muita gente acha que o intestino não tem nenhum tipo de interferência. Eu costumo muito falar que o intestino ele não é nosso segundo cérebro, ele é o primeiro. Então, se o intestino não é um intestino completamente equilibrado, não tem como ser realmente a organização metabólica cerebral. E para que esse intestino tem que estar muito bem organizado? Que não é só passar probiótico, como muita gente acha que é. Para garantir que eu tenha um ambiente propício, o ecossistema organizado para absorver os nutrientes necessários para construir seu foco, seu neurotransmissor. Depois de organizar o intestino de maneira muito individualizada, aí eu vou organizar a alimentação. Eu gosto muito dessa pergunta, aliás, dessa frase. Não tem como você gerar foco e concentração durante o seu dia se você se alimenta de alimentação lixo. Se você tem alimentação lixo, seu foco é lixo. Isso é básico, gente. Não tem como você plantar milho e colher morango. Se você planta lixo, vai colher lixo. E é assim que você tem que ter a alimentação. Garantir a alimentação com os nutrientes cerebrais mais importantes para gerar foco é de suma importância. Você precisa entender o que é isso. Daí corrigir a alimentação, organizei, deixei a alimentação funcional. O que é funcional? É que o que eu como funciona para o meu foco. E aí sim eu começo a organizar uma outra via metabólica que muita gente sabe o quanto é importante, mas despreza. Diz assim, faz atividade física. Gente, a via metabólica, como eu costumo chamar, e é como no PND, no protocolo de neurodesinflamação a gente encara, é uma via metabólica importantíssima, porque ela ajuda na organização e na geração do seu foco. Enquanto eu faço atividade física, sem estímulos externos, estou treinando minha concentração. Meu mindfulness, meu autoconhecimento, eu estou ensinando meu cérebro a focar em um objetivo. Além disso, em paralelo, eu produzo substâncias como endorfinas, beta-endorfinas, que treinam mais ainda a motivação, libera mais dopamina, em conjunto vem serotonina, gerando o que durante o meu dia? Gerando capacidade de reorganização, capacidade de cumprir tarefas. A atividade física, ela trabalha essa via metabólica. Produzir minha resistência insulínica, entender o que é isso, reduzir a resistência insulínica, diminuir o excesso de insulina no corpo, que não é olhar a glicemia. Quando eu tenho insulina muito alta, eu tenho que saber dosar. Essa insulina alta, ela bloqueia receptores, dificultando o meu foco e minha atenção. Agora eu estou comendo bem, eu estou fazendo exercício, estou tendo uma boa suplementação de nutrientes para o cérebro, com o intestino limpo e dormindo muito bem. Agora, onde entram os suplementos? Onde é que os suplementos vão entrar nesse sentido? Eu costumo falar que os suplementos eles vão causar um sinergismo nessas vias metabólicas que eu falei para você. E principalmente, chegar nos lugares, entenda, tampar os buracos que faltam para poder fechar o ciclo de formar seu foco, sua concentração. Como os famosos nootrópicos que ajudam nisso. Como eu explico muito no workshop de suplementação, os suplementos que agem direto na mente. Muita gente acha, gente, que suplementar eu tenho um TDAH, tomo um suplemento para melhorar. Não funciona assim. O seu corpo é um sistema complexo, com várias vias, todas interligadas. O suplemento tem que entrar dentro dessa via para entrar de maneira que o seu corpo, de maneira sistêmica, sinérgica, comece a funcionar. Os fitoterápicos que ajudam na produção de dopamina, a própria Ritalina natural que a gente tem no PND, que é para nutrir o seu cérebro que está desnutrido para formar o seu foco no TDAH. Se a dopamina é um muro, o natural Ritalin é o cimento e os tijolos. Ou seja, para você formar o muro chamado foco, concentração, você tem que ter cimento e tijolo. Não tem como você formar esse muro se não complementar isso. Agora, só agora, exatamente depois de ter abordado tudo isso, eu consigo avaliar como está o seu estado basal cerebral. E aí sim, eu realmente vejo como é a capacidade de produção de foco, concentração e energia no seu cérebro. Fiz isso, hora de reorganizar o comportamento
TCC, que é o que tem mais evidência científica. Meus pacientes precisam ser acompanhados de psicoterapia e não podem ser qualquer psicólogo, tem que ser com anos de experiência em TDAH. Vou deixar o contato da pessoa a qual eu indico meus pacientes que entendem como é que funciona isso para ajudar nessa parte de abordagem psicoterápica, que é uma coisa que eu gosto muito do TDAH, porque eu preciso treinar. Entenda, tudo que é cognitivo é treinável, então eu preciso treinar a cognição desse paciente para que ela comece a ser uma cognição com efetividade e produtiva. É um acompanhamento diário, porque é aquela história, o psicólogo ele é excelente, mas uma vez por semana, ou seja, você vê um paciente uma vez por semana. E o TDAH, ele precisa de uma pessoa praticamente o dia inteiro do lado dele para estar ajudando a reorganizar, ajudando a treinar a cognição dele. Então essa reorganização comportamental é fundamental para o TDAH, que ele possui o que eu chamo de acompanhamento terapêutico. Ou seja, o TDAH, para que ele consiga treinar a mente dele, é importante o acompanhamento que ele tem semanal, porém, alguns não conseguem seguir diariamente nesse treino cognitivo, é onde entra o AT, uma pessoa neurotípica que vai ajudar ele a treinar o foco, a concentração dele durante o dia inteiro por 24 horas. Você precisa ser uma pessoa neurotípica? Sim, precisa ser uma pessoa extremamente produtiva. É como se eu botasse sua mente não produtiva com a mente produtiva e essa mente produtiva fosse treinando essa mente não produtiva. Ao passo que em determinado momento, com toda a organização metabólica, essa mente vai estar treinada de maneira produtiva como uma pessoa que estava treinando ela. É como se fosse fazer um treino. Eu preciso treinar a sua mente para ficar produtiva. Mas para quê, gente? É como se ela tivesse um segundo cérebro e o cérebro dela fosse copiar o que o segundo cérebro fizesse. Alguém que não vai fazer as coisas para ele, mas vai fazer ele fazer as coisas que ele tem que fazer. Pode ser um amigo, um familiar, mas tem que estar perto de você na grande maioria do tempo, de segunda a sexta praticamente. Ou, o que eu mais indico, um profissional que já entenda desse treino. Um acompanhamento terapêutico profissional. Antes que você me chame, antes que você me encha de mensagem perguntando como é isso, vou deixar aqui as indicações aqui embaixo, no primeiro comentário. Então, resolvi o comportamento, então agora, somente agora é que eu vou entrar com medicação. Percebe a jornada que a gente vem até decidir a entrada de alguma medicação em um paciente para TDAH? Olha o tanto de coisas, de vias metabólicas que a gente vem abordando. Isso não faz dentro de uma semana. Qual a dose, a mais baixa possível? Reorganizando dessa forma, algumas pessoas nem de medicação precisam. E para quem precisa, uma dose muito baixa para já ter um efeito desejado. E aí essa dose muito mais efetiva, com uma dose menor, o efeito colateral é muito menor, praticamente inexistente, ou seja, não vem praticamente aquela enxurrada de ansiedade que acompanha as drogas psicoestimulantes como a Ritalina. Agora chega para mim um paciente usando 70 mg de Vyvanse, pessoal. 30 começou, depois foi para 40, depois para 50 mg de Ritalina. Eu sei que ele não corrigiu a base, ele nem entendeu e ninguém nem explicou que essa base era importante para ele corrigir, para poder iniciar alguma medicação. E cada vez mais ele precisa de doses altas de anfetamina para viver, para fazer a atividade do dia a dia. É algo que é condicionante, ele começa com 30, com 2 meses ele vai para 50 e aí não para mais de aumentar. E olha, eu estou tendo relatos de pacientes com 210 miligramas de Ritalina por dia. Isso já é completamente um efeito deletério na vida dessa pessoa. Se não corrigir a base, não está absorvendo bem a medicação. Então o que ele toma já não vai diretamente para o corpo dele. Seja porque não tem uma genética boa para aquela medicação, ou não é um remédio adequado para ele, ou não está absorvendo bem a medicação porque não corrigiu a base. Algo essencial para que consiga seguir e essa medicação tem efeito. É aquela roda de doença. Na verdade, é algo que o TDAH fala muito. Entra no looping. Loop de improdutividade, toma remédio. Improdutividade, toma remédio. E esse loop, gente, ele é perigoso. Porque você vai cada vez mais achando que a resolução da sua improdutividade é tomar remédio. E o loop você vai cavando um próprio buraco. As altas doses de anfetamina vai precisar vir com medicamento, que geralmente vem quase que concomitante. Eu já vejo alguns pacientes que já trazem a medicação, já com a outra em conjunto, que é as medicações para ansiedade, mas é óbvio. Esse loop, tanto você tem que aumentar a dose, e esse aumento de dose te gera ansiedade, como o loop e você percebe que a sua vida não está andando, te gera mais ansiedade ainda, e você tem necessidade de tomar mais remédio ainda. Você desorganiza toda a pessoa, começou do final para o começo, começou no fim tratar uma pessoa, sem olhar completamente o metabolismo dela. O remédio que era para melhorar, vai precisar de outro remédio agora para tolerar
a virada de ciranda, ou seja, esse looping. Vai precisar de outro medicamento para tratar o efeito colateral de outro e assim você vai acrescentando cada um medicamento para tratar os sintomas. O que é que eu vejo de mais comum? Vivance, depois vem ansiolítico, estalopram, pondera, depois vem zolpidem para dormir. Isso é uma jornada do TDAH de medicações. O paciente não consegue bancar e aí vem um grande problema, abandona o tratamento, gastando horrores com médicos, psicólogos e remédios. Todo mundo fica feliz, menos a pessoa mais importante que precisava ficar, o paciente, que está com a vida toda bagunçada, se vê, o que eu mais vejo, desesperançoso, não visualiza mais uma esperança para melhorar a qualidade de vida dele, para ter realmente um caminho de vida mais tranquilo, sem dependência. E ainda assim, uma vida completamente bagunçada, dependendo de medicação, ter gastado horrores, a vida continua sem andar da maneira que ele está gostando, da maneira que ele gostaria. Espero profundamente que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a história da nossa famosa Ritalina, a Rita. Valorize essa equipe de edição que realmente se comoveu para produzir o que estava aqui. Dá um gostei no vídeo, encaminha para o seu amigo que usa o Vivance, usa Ritalina ou que acha que tem essa necessidade de usar, que reclama de memória e de atenção, que percebe que a vida não está andando por dificuldade de foco. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e até o próximo vídeo.